nesta noite ficariam felizes se recebessem uma chave de um tesouro? Ninguém? Eu disse uma chave de um tesouro. Quantos ficariam felizes em receber? Amém. Opa. Eu pensei que ninguém aqui queria um tesouro, mas é uma chave de um tesouro. Amém? E eu creio que todos aqui nessa noite receberão uma chave de um tesouro. E não é qualquer tesouro não, um grande tesouro. Amém? Estão dispostos? Isaías capítulo 33. Nós vamos ler dos versículos 2 até o versículo 6. Isaías 33, versículos 2 até o 6. Texto que também ora está projetado. Nos diz assim: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos. Sê tu a nossa força cada manhã, a nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da sua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo, como gafanhotos em nuvem. O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Vou repetir o versículo 6. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Leia junto comigo o final desse versículo, por favor. O temor do Senhor é a chave deste tesouro. Senhor, nós estamos diante da tua palavra nessa noite, a tua palavra que é viva, é infalível e é eficaz. A tua palavra que tem o poder de penetrar até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e atitudes do nosso coração. Que ela fale conosco, como já tem falado através dos cânticos e louvores, que a tua palavra possa falar, perscrutar e estar sondando o nosso interior, tirando de nós tudo aquilo que não provém de ti e trazendo para nós aquilo que nós precisamos. Abençoa e que nessa noite possamos estar atentos à tua voz, que nada possa impedir o seu recado de ser transmitido, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto de Isaías 33 diz que uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento está à nossa disposição e que a chave desse tesouro de grande salvação, conhecimento e sabedoria está no temor ao Senhor. Se eu fosse perguntar aqui, qual a diferença entre medo e temor? Será que vocês saberiam responder qual a diferença entre medo e temor?
Porque na primeira epístola que João escreveu, capítulo 4, versículo 18, está escrito que aquele que ama não deve ter medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Logo, aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor, porque o medo sugere o quê? Punição. Então, não há nenhuma discordância aqui na palavra. Se Isaías 33 manda a gente temer ao Senhor e diz que isto é a chave para nós obtermos a riqueza ou as riquezas da salvação, sabedoria e conhecimento, o apóstolo João diz que nós não devemos ter medo de Deus. Então, qual a diferença entre medo e temor? O temor, queridos, denota respeito, reverência e adoração. Quando nós estamos na presença do Senhor, que nós respeitamos a presença dEle, que nós reverenciamos a presença dEle, que nós o adoramos de todo o nosso coração, nós estamos temendo ao Senhor, respeitando ao Senhor, reverenciando a Ele, adorando a Ele. E isso abre portas na nossa vida, trazendo uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. Agora que nós já sabemos o que é o temor e o medo, eu gostaria de trazer mais um exemplo. Eu não sei aqui quantos tiveram um bom relacionamento com seus pais, ou seu pai. Não sei quantos tiveram um relacionamento com seu pai, se conheceram seu pai, se tiveram um relacionamento com ele. Como era esse relacionamento com seu pai? Era um relacionamento de medo ou de temor? Você tinha medo quando via a figura do seu pai? Você temia? Eu só tinha medo do meu pai e da minha mãe quando eles descascavam as varas de hibiscos que tinha na cerca de casa, e ela preparava aquela vara bem gosmenta assim, olha, bem lubrificadinha. Quando ela tirava a casca, ficava bem aquela gosma assim, doía barbaridade nos lombos. E éramos uma família de 6, eu era o filho mais novo, e geralmente começava a apanhar do mais velho para o mais novo. E eu ficava às vezes feliz quando eu via que a vara já estava quebrando, já estava toda esfarelada. Falava, legal, não vai sobrar nada para mim. Mas que nada. Se a vara se despedaçava, ela ia lá, cortava outra novinha, e eu apanhava com a vara novinha. Mas graças a Deus da nossa família, ninguém se descambou para o lado mal. São todos homens idôneos de família, homens e mulheres idôneos de família, e homens e mulheres íntegros. Mas muito bem, mas geralmente eu não tinha esse sentimento de medo. Se eu visse meu pai ou minha mãe, eu não tinha esse sentimento de medo, eu tinha um temor, reverência, respeito. Procurava não falar palavrões na frente dele, procurava não falar coisas feias, procurava não desobedecer, procurava não desrespeitar de forma alguma. E é esse o relacionamento que nós temos que ter com Deus. Você, quando faz alguma coisa errada, alguém aqui faz coisa errada? Não? Alguém faz? Ah, legal, pensei que era só eu que fazia. Então, me sinto melhor assim. Todos nós fazemos coisas erradas, né? Todos nós pisamos na bola vez por outra. Mas como que é o nosso relacionamento com Deus quando nós erramos? Ficamos com medo de Deus, e agora Deus vai me castigar, Deus não vai mais me querer, Deus vai me punir, e agora? Como Adão no jardim do Éden, quando pecou, será que nos escondemos de Deus? Ou chegamos diante de Deus, reverentemente, humildemente, falamos, Pai, errei mais uma vez, mereço a tua punição, mas quero aprender. Então, queridos, quando nós temos esse conhecimento de Deus, quando nós temos essa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus não é um relacionamento de medo. Se temos medo, alguma coisa está errada, porque veja bem, queridos, Deus não nos abandona quando nós falhamos. Deus, Ele não lança no nosso rosto, Ele simplesmente espera que nós cheguemos até Ele, confessemos, pedimos perdão. Jamais Ele vai nos deixar, jamais Ele vai nos abandonar. Podemos sofrer a punição como consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, mas jamais deixaremos de ser filhos. Queridos, se nós formos olhar a genealogia de Jesus,
de onde Jesus foi gerado, a linha de ancestrais de Jesus, a gente fica abismado. Davi, o homem considerado segundo o coração de Deus, cometeu um adultério e cometeu um assassinato. Ele colocou o marido da esposa, a qual ele havia tido uma relação de adultério, na linha de frente de batalha, para que ele fosse morto. E desse relacionamento, dessa relação adúltera entre Davi e Batseba, nasceu uma criança que faleceu alguns dias depois. Marido de Batseba, Urias, morreu, Davi a tomou como esposa. Desse relacionamento nasceu Salomão, que quer dizer amado por Deus. Salomão foi quem sucedeu Davi no trono. Havia outros irmãos dele que estavam na frente, na linha sucessória, mas quem herdou o trono foi Salomão, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus perdoa o pecado, que Deus é um Deus misericordioso, longânimo, compassivo, concedeu perdão para Davi, concedeu perdão para Batseba, deu ao filho de Davi, Batseba, a bênção, a honra de assumir o trono, e tem mais. Desse relacionamento entre Davi e Batseba, veio nascer Jesus, o Messias. Depois de uma longa linha de ancestrais, nasceu Jesus. Interessante que nessa linha genealógica de Jesus, existe uma prostituta, que era Raabe, existe gente que praticou coisas erradas, mas estão lá entre os ancestrais do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazem parte da genealogia de Jesus, mostrando que a genealogia de Jesus é uma amostra da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus, do seu amor perdoador, do seu amor longânimo, compassivo. E Salomão, na Bíblia Sagrada, é o homem que mais fala a respeito do temor a Deus. E por consequência, dele falar tanto do temor a Deus e praticar o temor a Deus, durante um longo período da vida dele, foi o homem mais próspero, mais sábio de toda a Bíblia Sagrada. Ele escreveu 3 livros. O primeiro desses, Cantares, é um livro de poemas românticos, poemas que ele fazia em homenagem à sua amada Sulamita. Ele estava na flor da juventude, e aí ele compõe esses belos poemas, cheio de amor e romantismo. Já na sua idade jovem, ele escreve o livro de Provérbios. A maioria dos provérbios do livro de Provérbios foram compostos por Salomão. E ele alerta os jovens com relação aos perigos da juventude, com relação aos vícios, com relação às más companhias, com relação ao sexo ilícito, com relação à bebida, com relação a tudo que possa fazer mal aos jovens. Já na idade avançada, no fim da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um resumo, é uma síntese, é uma suma de tudo o que ele experimentou na vida. Depois dele ter construído o templo de Israel, o palácio dos sacerdotes, a sua casa real, e ter feito muitas construções, discorrido a respeito da fauna, a respeito da flora. Ele discorreu a respeito das ciências, todas as ciências, não havia uma que Salomão não discorresse, não escrevesse alguma coisa. Ele cansou de escrever livros. Ele debateu, palestrou a respeito de todos os assuntos. E no fim da sua existência, em Eclesiastes capítulo 12, se você abrir lá, ele traz uma síntese de tudo o que ele aprendeu na vida e um conselho que é útil para nós e que eu quero ler para vocês aqui. Esse conselho está no versículo 13 e no versículo 14 do seu livro chamado Eclesiastes, e diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus
e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para o homem. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Então aqui, o sábio Salomão, depois que ele teve uma existência de altos e baixos, é bom eu frisar que Salomão nem toda a sua vida praticou o temor a Deus. Durante grande parte da vida dele, enquanto ele temia a Deus, ele foi próspero, ele teve grandes empreendimentos, a sabedoria dele era notória, pessoas vinham de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. A rainha de Sabá veio trazendo camelos e mais camelos carregados de presentes, tesouros para Salomão, por causa da sua sabedoria. E ele se deixou envolver o seu coração por mulheres estranhas. A rainha de Sabá se apaixonou por ele, Salomão se apaixonou por ela. Durante a sua vida, Salomão teve nada mais, nada menos que 700 concubinas, mais 300 esposas. E porque ele era um rei, muitas vezes ele fazia acordos comerciais com outros reis. E nesses acordos comerciais, geralmente a filha de um outro rei era dada em casamento a ele. E assim ele adquiriu muitas mulheres, e mulheres que cultuavam outros deuses, deuses falsos, com letra minúscula, mulheres que cultuavam seus ídolos, e levaram Salomão à prática da idolatria. Pasmem, como é que um homem que tinha toda essa sabedoria, todo o temor a Deus, foi capaz de se desviar para o caminho mau, indo atrás dos ídolos estranhos? Se aconteceu com Salomão, pode muito bem acontecer conosco. E ele mesmo escreveu num dos capítulos do livro de Provérbios, que é por causa das más companhias que a pessoa se corrompe. As más conversações corrompem os bons costumes. As más companhias fazem perverter o coração. E ele experimentou isso na prática. Era um rei, temente a Deus, sábio, mas que no decorrer da vida dele, deixou o seu coração ser levado pela influência dessas mulheres que o levaram a pecar. E ele teve um final de existência não muito bom, porque ele estava com seu coração frio, afastado de Deus. A frieza entrou no coração dele, a vaidade também. Ele começou a se orgulhar, se ufanar dos seus grandes empreendimentos, das suas construções. Ele diz: olha, eu construí o grande templo ao nosso Deus, eu construí o palácio dos sacerdotes, eu construí o palácio, a casa do rei, eu fiz grandes invenções, pontes, túneis, monumentos. Eu discorri a respeito das ciências, da fauna, da flora, da geografia, botânica. Eu discorri a respeito da astrologia, astronomia. E ele escreveu livros e mais livros. O coração dele se encheu de ambição, o coração dele se encheu de vaidade, o coração dele se encheu de orgulho. Além de se misturar com mulheres estranhas que cultuavam outros deuses. Salomão terminou os seus dias, infelizmente, frio na fé, afastado de Deus. Mas ele deixou um grande recado para nós. Ao final da vida dele, quando ele percebeu que vaidade, tudo é coisa vã, tudo é coisa passageira. Uma só é a essência que nós não devemos perder. E esta essência é temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Ele diz: porque isso é o essencial para o homem. Então, por mais que você venha adquirir bens, por mais que você venha adquirir coisas, por mais que você venha fazer, por mais que você venha empreender, por mais que você venha conquistar, por mais que você tenha, tudo isso é vão. Tudo isso um dia que vai ficar, tudo isso um dia vai passar.
A única coisa que vai perdurar por toda a eternidade é o seu temor a Deus, o seu respeito, a sua reverência a Deus, a sua adoração. Porque na eternidade, queridos, a única coisa que nós vamos fazer para sempre é adorarmos ao Senhor. Para isso nascemos, para isso nós vivemos, para adorar ao Senhor. Como nós estamos fazendo aqui nesta noite, sem perder essa essência, sem saber que aquele que nós estamos cultuando aqui nesta noite é nada mais, nada menos que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o poder, a Ele seja o louvor, a Ele seja a sabedoria, a Ele seja a soberania, a Ele sejam as ações de graça, a Ele seja todo o nosso ser, toda a nossa alma, todo o nosso coração. É dele, queridos, é para Ele. Então, queridos, se nós estamos aqui, é para adorarmos ao Senhor, reverenciarmos. E a reverência, o temor ao Senhor, traz para nós muitos benefícios. Primeiro, Salmo 25, versículo 14, diz que o Senhor, Ele nos instruirá no caminho a seguir. Salmo 25, versículo 14, diz também que o Senhor revela os seus segredos àqueles que lhe são íntimos. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e Deus fará lhes conhecer os seus segredos. Olha que coisa! Nós nos tornamos amigos de Deus quando reverenciamos a Ele, quando adoramos a Ele, com o nosso coração cheio de sinceridade, cheio de devoção. E Ele revela os seus segredos a nós. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que buscam o seu conselho, que buscam ter intimidade com Ele, através desse relacionamento de reverência, de respeito a Ele. O temor do Senhor também livra-nos dos caminhos de morte. O temor do Senhor preserva a vida. Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias de vida. Quer ter os dias de vida prolongados aqui na terra? Tema ao Senhor, respeite ao Senhor, reverencie ao Senhor. Você terá os seus dias prolongados aqui na terra, porque é promessa de Deus. O temor do Senhor prolonga os dias de vida. O temor do Senhor faz com que nós sejamos amigos dele. O temor do Senhor também diz em Provérbios que nos preserva dos laços da morte. Olha quantos versículos falando sobre o temor ao Senhor nós encontramos só no livro de Provérbios. Porque Salomão, ele descobriu essa chave desse grande tesouro. Quando ele estava para assumir o trono de Israel, Deus apareceu em sonhos a ele. E Deus, aparecendo em sonhos a Salomão, lhe disse, perguntou a ele: Salomão, pede-me o que queres que eu te darei. O que você pediria a Deus se ele aparecesse para você e lhe perguntasse isso? Pede-me o que queres e eu te darei. Salomão poderia pedir vida longa, não pediu. Salomão poderia pedir vitória contra os seus inimigos, não pediu. Salomão podia pedir riquezas, não pediu. Salomão podia pedir mulheres, as mais lindas para o seu harém, ele não pediu. Ele só pediu uma coisa: sabedoria, para poder governar aquele povo, para poder governar aquela nação. Sabedoria. E a sabedoria, queridos, nós não adquirimos através de leituras, nós não adquirimos através de estudos, nós não adquirimos através de faculdade. O estudo, a faculdade, busca de conhecimento é bom, mas isso só nos traz conhecimento. Sabedoria é a utilização correta dos ensinamentos, dos conhecimentos que nós obtemos na vida. E essa sabedoria nos vem através do temor a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
temor do Senhor. Quando você teme a Deus, respeita a Ele, adora a Ele, você procura reunir todos os conhecimentos que você adquiriu na vida, e através desse conhecimento, da utilização correta desses conhecimentos, você tem a verdadeira sabedoria. E esses conhecimentos vêm tanto na teoria como vêm na prática, vêm também na vivência do seu dia a dia. Então, quando Deus apareceu a Salomão em sonho e lhe perguntou: o que você quer, Salomão? Ele pediu sabedoria. Mas de quebra, Deus deu a ele riquezas, como nenhum outro rei do Oriente obteve. Deus deu a ele a sabedoria, e além da sabedoria, riquezas. Deus deu a ele vida longa. Deus deu a ele vitória sobre os seus inimigos. Ele teve muitas mulheres, e é bom ressaltar aqui que naqueles dias havia essa permissão de Deus, mas hoje não. Na nossa cultura e em muitas outras culturas, a poligamia é crime. Então, é uma mulher para cada marido, um marido para cada mulher. Glória a Deus, né? Glória a Deus, que é crime. E além de crime, é pecado diante de Deus, né? Nenhuma mulher pode ter 2 José, e nem 2 José pode ter uma Maria. Como já dizia a música, né? Então, queridos, veja bem, Salomão, ele teve tudo isso, porque ele não pediu a Deus outra coisa a não ser sabedoria. E Deus se agrada quando nós pedimos a Ele sabedoria. O apóstolo Tiago, ele diz: se alguém de vós tem falta de sabedoria, Tiago 1,5, peça a Deus que o dá liberalmente e não lança em rosto. Mas você saiba que para você ter sabedoria, é preciso você ter o quê? O temor a Deus. Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O temor a Deus nos livra dos laços de morte. O temor a Deus nos livra da queda. O temor a Deus faz com que nós sejamos amigos de Deus, íntimos de Deus, e Ele revela a nós os seus segredos. E olha, detalhe, queridos, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós conhecemos a Deus na sua essência, na sua grandeza. Um certo garotinho, andando com seu pai, perguntou a ele: pai, de que tamanho é Deus? Fala para mim. Seu pai ficou meio assim: o que eu vou dizer? Aí ele viu um avião passando: olha, filho, Deus é do tamanho desse avião. O garoto olhou assim e não ficou satisfeito: mas Deus é tão pequenininho assim, eu pensei que ele fosse maior. O tamanho desse avião? É, filho. Aí na semana seguinte, o pai leva o filho lá no aeroporto para ver o avião de perto. E quando o garoto deparou com aquele avião enorme, aquele grande Boeing, falou: poxa, pai, eu não sabia que Deus era tão grande assim. Porque eles estavam perto do avião. De longe o avião parece pequeno, mas de perto você vê o tamanho do avião, aquela imponência, aquela grandeza. Deus é a mesma coisa, queridos. Quanto mais nós nos aproximamos dele, mais nós conhecemos ele na sua grandeza, na sua essência, no seu caráter, na sua infinitude, na sua magnificência, no seu grande poder, domínio, amor, nas suas maravilhas. É assim, queridos. Como você tem visto a Deus? Você tem se achegado a ele? Você tem procurado estar mais perto dele? E é através do temor a Deus que nós nos aproximamos dele, amém? Eu disse aqui de manhã, olha, queridos, imagine se uma grande celebridade, vamos dizer aí uma pessoa muito notória, conhecida, presidente da República, não sei quantos aqui gostam, mas tudo bem, se você não gostar, a Bíblia diz que nós devemos respeito às autoridades. Imagine que ele entre aqui, senta aí, como ele passa muitos feriados, datas aqui no Guarujá, um dia desse ele pode passar e entrar e sentar aqui para cultuar. Como que você ficaria? Poxa, meu presidente, você não ia nem se mexer daqui, só para ouvir, eu ia chamar ele aqui para trazer uma palavra com uma autoridade sobre a nação, você ia ficar assim: meu Deus, é o presidente, ele está aqui. Olha, você ia ficar assim, ó. Você ia ficar assim:
né? Não é? Mas, queridos, todo culto, toda reunião que nós estamos aqui em 2 ou mais, aqui está presente, não o presidente da República, não o simples presidente da República, não um simples presidente de uma nação, não uma celebridade qualquer, mas está presente aqui o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o soberano dos soberanos, aquele que vive e reina para sempre na sua majestade, na sua soberania, na sua exaltação, na sua magnificência, no seu grande e majestoso poder. E como que nós estamos? Gente, às vezes estamos displicentes. Passou um mosquitinho, ou um cachorro, como entrou aqui agora, a gente já perde totalmente a noção, já fica caçando o mosquitinho, olhando o cachorro, e não prestamos atenção naquele que está falando. Não eu sou simples porta-voz, simples canal, mas quem está falando através da sua palavra é Ele, Rei dos Reis, Senhor do Senhor, soberano dos soberanos, majestoso, aquele que criou todas as... Ele está aqui. Alguém tem dúvida disso? Que Ele está aqui? Se Ele prometeu, olha, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente, eu estarei com vocês. Não é um privilégio para nós, queridos? Entre nós pecadores, Jesus está. O Deus Emanuel, Deus conosco, manifesta a sua presença no nosso meio. E o que Ele quer de nós? Temor, reverência, respeito. Dizer, fala, Senhor, porque nós estamos aqui ouvindo sua voz. Fala, Senhor, que nós estamos aqui na tua presença. Queremos te adorar. Queremos te louvar. Aí no louvor nós damos todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, porque nós sabemos que o soberano, o Rei dos Reis, está recebendo o nosso louvor. E através desse louvor Ele está nos abençoando. Através da nossa reverência, Ele está nos dando uma chave de um tesouro, um rico tesouro de salvação, das bênçãos que acompanham a salvação, tesouros de sabedoria, tesouros de conhecimento, tesouros de toda sorte de bênçãos. Queridos, reverenciar a Deus traz todas essas bênçãos na nossa vida. Eu tenho certeza que agora você não vai querer só reverenciar Ele aqui aos domingos. Você vai perguntar, qual é o próximo culto? Quinta-feira, vou estar aqui reverenciando o Rei dos Reis, porque eu sei que através dessa reverência, desse temor a Ele, eu vou estar recebendo chaves de tesouro. Eu quero essa chave do tesouro de salvação, de sabedoria, de conhecimento na minha vida. Quando tem mais? Domingo de manhã, vou estar aqui para receber mais uma chave de um grande tesouro. E tem mais. Não só vou estar aqui para receber, mas para dar todo o meu amor, todo o meu temor, toda a minha reverência a Ele, porque além de tudo, Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim, Ele se sacrificou numa cruz, para que eu tivesse todos os meus pecados perdoados, e tendo os meus pecados perdoados, eu tenha o livre acesso até Ele. Essa chave do tesouro também nos garante acesso à presença de Deus. Aquela presença de Deus que lá no Antigo Testamento, na Velha Aliança, somente o sumo sacerdote podia ter uma vez ao ano, porque o lugar entre o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus, e o lugar santo era separado por um grosso e espesso véu. Mas quando Jesus morreu ali na cruz, esse véu grosso, espesso,
foi rasgado de alto a baixo, indicando que Deus, através da morte de seu Filho na cruz, abriu acesso a nós, total acesso, livre acesso à presença dele, à presença do Pai. E hoje nós podemos chegar com santo temor, reverência na presença do Pai, dizendo: Papaizinho. Olha só, que intimidade, poder chamar Deus de Papaizinho. É isso que quer dizer a palavra Abba Pai. Papaizinho, Papaizinho querido, estou aqui na tua presença, não com medo, mas com santo temor e reverência, respeito que te é devido, amor, toda a minha devoção, toda a minha gratidão. E aí o Senhor diz: vem, filho meu, aqui está a chave dos tesouros para a tua vida, usufrua, faça bom uso. Na quinta-feira nós pregamos aqui sobre o administrador infiel. Um senhor saiu de viagem, confiou aos seus servos os seus bens para que eles administrassem, investissem. A um, o Senhor confiou 5 talentos, aproximadamente 175 quilos de prata. Ele disse: invista, administra, até que eu volte. Aquele servo administrou aqueles 5 talentos, granjeou outros 5. A outro servo, o Senhor deu 3 talentos, cerca de 75 quilos de prata, e disse: administra. E ele administrou, e granjeou outro tanto. A outro, o Senhor deu 1 talento, cerca de 35 quilos de prata. Esse último servo pegou aquele talento, enterrou na areia. E quando o Senhor voltou, elogiou o primeiro, que granjeou outros 5 talentos. Da mesma forma, elogiou o segundo, que multiplicou os seus talentos. E ao terceiro, porém, ele disse: servo mau e negligente, por que então não colocou o meu dinheiro, a minha prata, na mão dos banqueiros, para que pelo menos não se desvalorizasse? E lançou aquele servo nas trevas, onde havia choro e ranger de dentes. E sabe qual foi a desculpa daquele terceiro servo, que recebeu 1 talento e não multiplicou? Ah, Senhor, eu tive medo de ti, porque és um homem que colhe onde não planta. És um homem rude e severo, ou seja, estava chamando o seu Senhor de ganancioso e de cruel. O seu Senhor não gostou nada daquilo e o lançou nas trevas. E aí, queridos, deu o único talento que aquele servo possuía ao que tinha 10, ao que granjeou 5 dos 5 talentos que tinha, e disse: ao que tem, lhe será dado, e terá cada vez mais. Mateus capítulo 25. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Lançai fora nas trevas o mau e negligente servo. E eu ficava encucado com essa passagem, dizendo assim: mas aquele homem foi lançado no inferno porque não multiplicou os talentos. Então nós estamos em perigo se eu não multiplicar meus talentos. Talento é tudo aquilo que Deus nos dá, ferramentas para fazermos a tua obra. Na Bíblia nós temos 3 listas de dons, 3 listas. Efésios 4, que são pessoas que Deus concede à igreja: profetas, pastores e mestres, evangelistas e apóstolos, que foram só para os dias de Jesus. Primeira carta aos Coríntios capítulo 12, são manifestações do Espírito, incluindo dom de profecia, dom de variedade de línguas, operação de milagres, discernimento de espíritos, dons de curar. São manifestações do Espírito, não são dons que nós possuímos. É o Espírito que se manifesta em nós através
dessas manifestações. E a terceira lista está em Romanos capítulo 12, que são os dons chamados de dons naturais, que todos nós temos pelo menos um: dom da misericórdia, dom de animar os outros, dom da contribuição, dom de profetizar, que é pregar a palavra de Deus em Romanos 12. São vários dons que nós temos pelo menos um. Já talentos são aptidões, habilidades naturais, como cantar, tocar. Cantar, tocar não está na lista de dons, porque é um talento. E quem canta aí fora no mundo tem esse talento recebido por Deus, só que não está utilizando, canalizando esse talento de uma forma correta, está utilizando de uma forma errada, mas é um talento dado por Deus. Todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, Tiago diz. Então, queridos, eu cheguei à conclusão que aquele mau e negligente servo que não multiplicou o seu talento, ele não foi lançado nas trevas por não ter multiplicado o talento. Ele foi lançado nas trevas por não conhecer o seu Senhor. Porque nós só podemos ser lançados nas trevas, no inferno, se nós não conhecermos o nosso Senhor. Porque se nós não conhecermos o nosso Senhor, não vamos reverenciá-lo, não vamos ter respeito a Ele, não vamos saber quem Ele é na sua essência. Aquele mau e negligente servo achou que seu Senhor era um homem rude, severo, era um homem ganancioso. Ele não conhecia, ele não podia desfrutar de toda a eternidade da presença do seu Senhor, porque ele não o conhecia. E assim somos nós, queridos. Quando nós verdadeiramente conhecemos o nosso Senhor, nós somos gratos a Ele, nós utilizamos nossos talentos para Ele, nós utilizamos nossos dons a Ele, nós o reverenciamos, nós temos santo temor a Ele. E nós não vamos querer enterrar os nossos talentos, os nossos dons na areia, com medo dele, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se nós temos um relacionamento correto com o nosso Senhor, não temos medo dele, mas temos sim respeito, temor e reverência. Para finalizar, queridos, como você tem utilizado os dons e os talentos que Ele tem te dado? Eu vou enterrar na areia, esconder, porque eu tenho medo do Senhor. Tenho medo de usar aquilo que Ele me deu. Se você tiver medo, você não o conhece e precisa conhecê-lo. Conheça o seu Senhor hoje mesmo, porque quando nós conhecemos o nosso Senhor, nós não temos medo, mas temos temor, respeito e reverência, e utilizamos para a honra e glória dele todos os dons, todos os talentos. Está aí, olha, a igreja está passando por um processo de renovação, processo de restauração, depois de um longo período que nós tivemos aí de dificuldades, por causa dessa coisa toda que aconteceu aí nos últimos meses. Mas agora a igreja volta a caminhar com força total. E o mestre está precisando de você, está precisando do seu talento, dos seus talentos, dos seus dons. E ele quer que você utilize para a honra e glória dele. Ele quer que você diga: eis-me aqui. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías o profeta diz que viu o Senhor assentado entre os serafins que voavam, manifestando ali a glória do Senhor. E ele diz que ao ver o rei, o Senhor, assentado no seu trono, ele logo exclamou: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. Mas um dos serafins voou como a tenaz, trouxe uma brasa viva que queimou ali os lábios do profeta e o purificou. E a voz do Senhor foi ouvida: a quem enviarei? Quem há de ir por mim? E o profeta disse: eis-me aqui, Senhor,
Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Você pode dizer isso ao Senhor hoje? Eis-me aqui, envia-me, usa-me. Eis-me aqui, prostrado diante de Ti. Eis-me aqui, em santo temor e reverência a Ti. Eis-me aqui, Senhor, com todo o meu ser dobrado diante de Ti, prostrado diante de Ti, Senhor. Cumpra o Teu plano em mim, cumpra a Tua vontade, Senhor, em mim. Eu quero Te reverenciar todos os dias da minha vida. Eu quero Te temer todos os dias da minha vida, pois a Ti eu devo o meu ser, a Ti eu devo a minha vida, a Ti eu devo tudo o que sou, tudo o que tenho, tudo o que ainda serei. Tudo devo a Ti, Senhor, e a Ti eu entrego o Teu ser ao Senhor nessa noite. Vamos ficar em pé e vamos adorar a Ele. Ele é digno de receber nossa adoração, nosso louvor.